Bom é estarmos aqui. De fato, eu e você já temos tido a oportunidade de experimentar a intervenção do sobrenatural, do Espírito Santo de Deus nessa noite. Não perca tempo quando cantamos, quando permitimos que a música seja instrumento na mão de Deus, para que Ele possa começar a agir, trabalhar no nosso coração. Quando oramos, quando direcionamos a nossa atenção a Deus em resposta àquilo que Ele quer fazer em nós. Quando nos abraçamos, nos cumprimentamos, partilhamos de uma alegria que é peculiar nossa, do povo de Deus, da família de Deus. Certamente, Deus tem produzido em nós frutos eternos e deseja produzir cada vez mais frutos eternos. A pergunta que Deus tem para nós hoje, para mim e para você: nós estamos dispostos? Nós desejamos de fato isso? Nós queremos pagar o preço para isso? Vivemos tão agitados, tão preocupados com tantos afazeres. E o interessante é que pensamos que somos capazes por nós mesmos de produzir o bem-estar para nós e para aqueles que nos rodeiam. Mas a pergunta continua: estamos dispostos a abrir mão da nossa forma de pensar, do nosso ponto de vista, da nossa perspectiva, para desejar que Deus mude cada vez mais a nossa vida, nossa forma de pensar, a nossa forma de enxergar a nossa vida, para que Ele possa, por meio de nós, cada vez mais produzir frutos eternos, que não dependem, não vêm do nosso homem natural, mas do sobrenatural de Deus em nós. Quero que você abra sua Bíblia em Gálatas 5. Gálatas 5. Nós vamos ler o capítulo 5, dos versículos 16 ao 23. Gálatas 5, versículos 16 ao 23. Temos estudado a carta de Paulo às igrejas da Galácia e temos olhado com mais atenção as virtudes do fruto do Espírito. Quais são? Como funciona essa dinâmica do Espírito na nossa vida? Gálatas 5, 16 a 23. Acharam? Estamos juntos? Você pode seguir na sua Bíblia ou nos acompanhar na tela. Gálatas 5,16. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Há dois domínios, duas esferas, duas formas de condução: ou o domínio do Espírito, ou o domínio da carne. Ou eu me deixo conduzir, me deixo dominar pelo Espírito de Deus, ou eu deixo-me conduzir, deixo-me dominar pela carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Há uma guerra, há um conflito declarado entre o Espírito e a carne. O Espírito Santo de Deus, após Deus ter revelado seu Filho em mim, Ele é a habitação permanente em mim. É o DNA de Deus em mim. Mas é sabido que a carne, a natureza pecaminosa, ela, apesar de eu ter sido feito uma nova criatura em Cristo, ela continua ainda querendo retomar o poder. Pergunta: qual o domínio que eu vou deixar-me conduzir? A carne ou o Espírito? Qual eu vou ouvir? Qual eu vou seguir? Há uma história
uma história de um domador de cães. Ele possuía 2 cães, um cão branco e um cão preto. Ele promovia duelos entre esses 2 cães, e apostas eram feitas para ver qual dos cães vencia. Um amigo, por curiosidade, perguntou ao domador: escuta, você sabe antes do duelo, de acontecer o duelo, qual dos cães vencerá o duelo? E aquele domador falou: sim, eu sei. Como você consegue saber? O domador respondeu: é fácil. Quando eu quero que o domador, o cão branco, vença a batalha, o duelo, eu alimento mais o cão branco. E ele então se torna mais fortalecido, mais forte e prevalece contra o cão preto. Quando eu desejo que o cão preto vença, eu fortaleço, alimento mais o cão preto, e esse prevalece sobre o cão branco. Pelo jeito vamos ter mudanças aqui. A pergunta que é: qual domínio você deixa se fortalecer em você? A sua natureza pecaminosa ou o Espírito Santo de Deus? Qual domínio você deseja que prevaleça em você? Sim. Pronto? Melhorou? Começar tudo de novo? Não. Agora vai ser difícil o manuseio aqui. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são. Agora Paulo começa a falar sobre as atitudes naturais, aquilo que já é esperado pelo homem natural, pelo domínio da sua natureza, da sua condição pecaminosa, do que lhe é próprio. Outro? E do que lhe é próprio, a natureza pecaminosa, são conhecidas prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. As atitudes naturais, naturalmente, elas geram conflito, desagregação, destruição, enfraquecem a nossa igreja. Se dependêssemos de nós, estaríamos perdidos. Mas graças a Deus, que em meio ao caos, de uma forma sobrenatural, o Espírito de Deus intervém em nosso favor. E aí nós vemos o fruto do Espírito: amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. As atitudes sobrenaturais geram equilíbrio, união, agregam, fortalecem a nossa igreja. O fruto do Espírito é como um fruto de uma árvore que possui aroma, cor, sabor, textura peculiar. É como um mosaico. Cada parte,
Cada virtude faz parte de um todo, formando um só fruto que vem do Espírito de Deus. Nós temos declarado aqui que o fruto espiritual é resultado do andar no Espírito. O fruto do Espírito é produzido quando vivemos com Ele, andamos com Ele, nos submetemos a Ele, nos alimentamos dEle, nos fortalecemos dEle. Hoje nós vamos falar sobre, como o Osmar já adiantou, a paz do Espírito. O Renato falou para nós sobre a primeira virtude do Espírito. Vocês lembram? Era o amor. O amor, a disposição favorável em relação a outro. Incondicional, sacrificial. O Átila falou sobre a segunda virtude, que era alegria espiritual. É uma decisão que independe da emoção. Hoje nós vamos falar então sobre a paz que é peculiar do Espírito. Mas antes de falar da paz, a paz do Espírito, eu quero dar alguns conceitos de paz geral para você. Paz é ausência de conflito, sossego, tranquilidade, ausência de guerra, de dissensões, boa harmonia, concórdia e reconciliação. Pergunto a vocês, será que com esses conceitos, essas características, não fica muito subjetivo? Porque dependendo daquilo que eu creio, aquilo que eu acredito, ou daquilo que eu acho que é seguro, o que é paz para mim, talvez não seja paz para você. Havia um casal. Esse casal, eles decidiram comprar uma casa, morar perto de uma casa na praia. Eles tinham uma filha pequena. E eles começaram então a morar ali. Eles olhavam para aquela praia, tinha as dunas ali, aquela coisa mais linda. E eles olhavam à noite aquela lua descendo sobre a lagoa que ficava perto do mar. E eles ficavam encantados com aquilo. Eles estavam em harmonia em relação à questão de estarem morando naquela casa. Mas o marido começou a estudar mais a fundo a palavra de Deus. Começou a ser discipulado. Começou a olhar para a palavra de Deus e Deus começou a despertar nele o desejo cada vez mais forte de servir, de estar no ministério, de estar com a sua família à disposição de Deus. E ele começou a ver então que ele devia chegar um pouco mais perto da região onde a igreja estava, sair daquela região. Bem, resumindo, o marido chegou para a esposa e falou: querida, eu estou me aprofundando com Deus, no meu relacionamento com Deus, e eu tenho visto que Ele tem chamado a nossa família para estar servindo mais a Ele, e nós precisamos vender a casa. O que ela respondeu? Não quero vender a casa. Pronto, aquela harmonia, aquela paz que existia entre o casal, em relação àquela situação deles morarem aqui na praia, já não existe mais. Por isso eu quero definir com vocês agora, o que é de fato paz do Espírito, como a paz de Deus vem sobre uma situação como essa, sobre um casal. Paz do Espírito é o estado de tranquilidade e segurança interior, gerado pelo Espírito, em decorrência da minha decisão em alinhar a minha vida de acordo com a verdade do Evangelho. Opa, ficou diferente. Agora sim, agora não é mais uma coisa subjetiva, não é algo que eu acho ou outra pessoa acha. Essa paz, ela tem um vetor, ela tem um referencial, ela tem uma direção. Quando eu alinho a minha vida, quando eu direciono a minha vida às verdades do Evangelho, aos valores do Evangelho, aí sim, essa paz, ela então invade o meu ser e começa a jorrar de uma forma sobrenatural. E o casal? Bem, o casal, a paz do Espírito veio sobre aquele casal quando eles juntos começaram a olhar para a palavra de Deus e ver o que Deus queria para eles no reino de Deus. Estão felizes até hoje, servem na igreja, a filha trabalha com os adolescentes, muito bom, uma bênção. Posso afirmar então, que
Porque a paz do Espírito, ela é gerada por uma decisão que independe da situação, independe da circunstância. Essa paz, então, ela vem sobre a minha vida, independente de uma circunstância. Imaginem uma pequena árvore, como essa aqui. Uma pequena árvore exposta às oscilações do tempo. Chuva, sol, vento, frio, calor. Mas mesmo pequena, ela tem raízes fortes e profundas, que alimentam e a fortalecem independente do tempo. Aquele que anda no Espírito é semelhante a esta pequena árvore. Independe da situação externa. Ele decide se deixar encher do Espírito, se alimentando dele, aprofundando suas raízes cada vez mais no verdadeiro Evangelho, buscando águas cada vez mais limpas do próprio Deus, do relacionamento mais profundo com esse Deus, com a sua verdade e seus valores eternos. E essa pessoa, então, pode desfrutar dessa paz sobrenatural que só o Espírito de Deus pode conceder. Quero falar com vocês, então, sobre duas áreas de atuação. Essa paz do Espírito, ela atua na igreja em duas áreas. Ela atua a paz de forma interna e externa, ou seja, em nós e entre nós. Mas vamos falar do contexto um pouco. Paulo usa dois termos na sua carta aos Gálatas para falar da situação entre os irmãos: morder e devorar, orgulho, inveja, brigas, palavras fortes, palavras pesadas. Essa semana houve uma coisa terrível ali na casa do Ricardo e da Sueli Zalewska. Eles estavam ali, foram receber o Luiz e a Rosaura. De repente, um pitbull que estava ali andando, circulando ali pela vizinhança, solto, o casa para pegar a cachorrinha deles lá dentro da casa. Foi um horror. O pitbull foi lá, entrou, abocanhou a cachorrinha deles lá, o Ricardo tentando tirar o pitbull, todo mundo ali batendo naquele cachorro, e não tinha jeito de tirá-lo dali. É forte, mas é muito mais forte quando nós olhamos para a igreja e vemos que a situação ali em Gálatas era de pessoas querendo abocanhar outras pessoas. Paulo usa então essas expressões. Agora eu quero que nós entendamos o seguinte: quando a paz externa, quando chega ao momento de que as pessoas estão brigando, tendo ciúmes umas com as outras, essa paz externa, ela é quebrada. Essa paz que é do Espírito, provém do Espírito, ela é quebrada. Mas antes dessa paz externa ser quebrada, é lógico, é fato, que a paz interna na vida das pessoas já foi corrompida, já foi quebrada. Concorda? Vamos olhar então para Colossenses, quando Paulo fala àqueles irmãos lá em Colossos: seja a paz de Cristo o árbitro em vossos corações. Como um jogo de futebol, como um jogo que você precisa ter um juiz para decidir se há alguma coisa disforme, se há alguma coisa que não está indo de acordo com as regras do jogo. A paz de Cristo é o árbitro, é o juiz que define em nós e entre nós se há concordância com a palavra de Deus ou não. Vamos andar um pouco mais. Habite ricamente em vós
a palavra de Cristo, habitar, fazer morada, como tivesse ali uma habitação, a palavra de Deus, habitando de tal forma em nós e entre nós, que ela é uma edificação em nós. Mas essa história começa lá no começo do capítulo, quando Paulo fala: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Você tem que decidir: não, eu não vou mais me deixar dominar, conduzir pela carne, eu vou me deixar conduzir pelo Espírito. E aí você tem o despojar, se deixar renovar, revestir. É mais ou menos quando o marido chega em casa e vem da rua e a esposa olha para ele e fala assim: nossa, de onde você veio? E aquele marido está todo sujo, com barro, com graxa, com o sapato todo sujo. A esposa fala assim: não, nem entra aqui, nem entra aqui. Já vai direto para a lavanderia. O que aconteceu? Não, eu fui trocar o pneu do carro e estava chovendo e tinha barro. O que você vai fazer? O marido falou assim: não, eu vou tomar um banho. Ótimo, então tira toda a roupa, mas tira lá na lavanderia. Ele vai lá, tira toda a roupa, tira tudo, vai para o banho, e ali a água então começa a se deixar, ele começa a se deixar lavar. Com a palavra de Deus não é diferente. Eu decido, eu quero ser transformado pelo Espírito de Deus. Eu decido. Depois eu tiro tudo aquilo que não provém de Deus na minha vida. E a palavra, ela vem e, como um lavar de águas, ela começa a me limpar, a me lavar, até que eu então me revisto da conduta de Cristo, daquilo que é pertinente ao reino e de Jesus. E aí sim, essa paz que está interna em mim, de acordo com os valores do reino, agora eu posso externá-la. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Está enxergando a alegria aí? Vê como o mosaico das virtudes do Espírito, eles se encaixam? A paz, a alegria. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus. Paulo simplesmente está falando: tudo que você fizer, tudo que você falar, você não está falando de você mesmo. Você está em nome de Jesus, fazendo aquilo que você está fazendo e falando ao seu irmão aquilo que Jesus deveria falar pela sua palavra. E acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Amor, alegria, paz. Essas são as virtudes do fruto do Espírito em nós e entre nós. Chama o grupo de louvor aqui, o Osmar, para que a gente possa... Eu quero cantar também o hino: se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, sou feliz com Jesus. Essa é a minha certeza, esse é o meu vetor, esse é o meu referencial. Que Deus abençoe vocês.